Graça e paz, queridos irmãos. Queremos compartilhar a partir deste momento uma palavra que possa ir ao encontro do seu coração. Antes de refletir no que temos nesta noite, gostaríamos de orar e assim elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Deus. Você pode nos acompanhar em oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, amigos que nos assistem nesta hora, nesta oportunidade, eu quero, a partir do que eu tenho ouvido nestes últimos dias, trazer uma proposta de reflexão que me parece propícia e contextualizada. Há alguns minutos atrás, eu ouvi pela televisão profissionais de saúde dizerem: tenho medo de ficar doente. Estou com medo de voltar para casa, de levar enfermidade para os meus pais, os meus avós, os meus filhos. E nesses últimos dias eu pensei em um tema e produzi uma reflexão breve, mas me parece oportuna no contexto que estamos vivendo. Eu me proponho a, juntamente com vocês, responder uma pergunta nesta noite. Sou cristão, tenho medo, perdi a fé? Esta é uma pergunta que me parece contundente e a resposta pretendo alcançá-la no corpo desta reflexão. Sou cristão, tenho medo, perdi a fé? Me parece oportuna justamente porque ser cristão pode trazer uma perspectiva de blindagem, a qual seria inadmissível para um cristão o ter medo, porque alguns associam a perda da fé. E a minha pergunta é se não é da condição humana, em algumas circunstâncias, sentirmos medo, sem que isto, consequentemente, demonstre uma falta de fé. Neste contexto de pandemia de enfermidades,
de muitas mortes, alguém se encontra com medo, as pessoas se encontram com medo e não necessariamente perderam sua fé por isso. Eu quero defender essa ideia porque me parece justamente que as pessoas adoeceriam duplamente. Adoeceriam de maneira muito mais danosa, no sentido de que, além do medo, elas teriam que esconder esse medo por conta de não serem associadas à falta de fé. Pretendo trazer uma reflexão cristã e não apócrifa, anticristã, ao defender e responder esta pergunta de uma maneira que me parece razoável, ou seja, que implica a razão e a verdade. Então vamos lá. Sou cristão, tenho medo, perdi a fé. Queridos irmãos, nos deparamos ultimamente com profissionais da saúde dizendo: estou com medo. Médicos, estou com medo. Policiais, estou com medo. Os civis, estamos com medo. As pessoas estão com medo. E me parece que quando a gente se depara com essa situação, não responder a ela pode ocasionar um outro problema. É o problema de você estar com medo e não poder admitir que está com medo. Porque senão seria taxada de não cristã. Eu não quero responder de maneira leviana, simplista, reducionista, com um sim e um não nesta introdução. Eu gostaria de analisar dois tipos de medo e, a partir disso, trazer uma proposta de que é possível conduzir a fé em tempos difíceis como este. Uma pessoa que diz não tenho medo de nada, sem dúvidas essa pessoa é perigosa para si mesma e para o seu entorno. Imagine uma pessoa que diz eu não tenho medo de nada. É temerária, porque esta pessoa é uma bomba ambulante. Mas o que fazer quando um cristão assume que está com medo? Ele perdeu a fé por assumir que está com medo? Você agora em casa, você que tem pais, avós, filhos, e no recôndito da sua casa, não sei como você tem se conduzido nessa quarentena, mas me parece que esta pergunta pode contemplar a nossa situação neste momento. Sou cristão, tenho medo, perdi a fé. Queridos irmãos, existem basicamente dois tipos de medo. Existem outros, mas eu vou dividir a minha reflexão a partir de dois tipos de medo. O primeiro medo é o medo real, é o medo razoável. E o segundo medo é o medo patológico, infundado, um medo doentio. Portanto, para respondermos à pergunta essencial, sou cristão, tenho medo, perdi a fé,
Pode ser que você esteja passando por isso, está com medo de adoecer, está com medo de perder um ente querido. Será que você perdeu a fé por estar com medo? Não seria da condição humana e não seria da condição cristã ter medo? Para responder não é tão simples assim. E passa pela definição de dois tipos de medo. Um medo razoável, um medo real, um medo natural, e o outro tipo de medo é o medo doentio, é o medo irracional, infundado. Portanto, é preciso definir esses medos, localizar em você para poder responder a pergunta: perdi a fé? Você, cristão, pode argumentar aí me assistindo. Você poderia dizer naturalmente que João, em uma das suas epístolas, ele diz que o amor lança fora o medo. E com isso poderíamos argumentar que quem ama não sente medo. Mas o medo que João se refere em sua epístola é o medo do castigo. Não é um medo de uma forma genérica, não é um medo natural, é o medo de ser castigado. E o texto vai defender que aquele que é amado, aquele que ama, não deve ter medo de ser castigado, porque o amor lança fora este medo do castigo. Portanto, respondendo a uma possível objeção, quando alguém poderia dizer o amor lança fora o medo, mas o amor não lança fora o medo, por exemplo, de entrar em uma jaula de leão. Pelo contrário, neste caso, quem ama tem medo. Quem ama tem medo de perder. Quem ama tem medo de ofender. Quem ama tem medo de perder um ente querido, perder um bem, e a vida é um bem. Muito bem, então João se refere ao medo de castigo, não ao medo no sentido genérico, um medo geral. João diz: o amor lança fora o medo. Mas este medo é um medo muito bem localizado dentro do contexto da sua passagem. Queridos irmãos, o amor não pode ser contra a verdade. O amor não poderia lançar fora um temor quando esse temor, quando este medo é o medo, por exemplo, de uma casa que está pegando fogo. A casa está pegando fogo, esta é uma realidade, o amor não é contra a verdade, a realidade, e não poderia lançar fora, estabelecendo assim uma irresponsabilidade. O correto seria detectar o objeto do medo, e no caso aqui o fogo, e apagá-lo. Ter medo de perder um ente querido, de levar a doença para casa, para os avós, para os pais idosos. Esse medo não é falta de fé, de maneira alguma. Este medo não anula a fé, porque ele é verdadeiro, e a fé não é contra a verdade. A fé não é contra a razão. Pelo contrário, a razão está debaixo das luzes da fé. A fé ilumina a razão. A fé ilumina a mente. Portanto, aquilo que é verdadeiro, por exemplo, um pitbull pode matar. Isto é uma realidade, é uma verdade, e eu estou com medo de entrar naquele quintal, naquele espaço em que tem um pitbull. Isto não é falta de fé.
Isto é amor à vida. Porque a vida é um bem e deve ser preservado. Portanto, queridos irmãos, estamos no âmbito deste medo que é natural. É um medo razoável. É um medo que tem fundamentos lógicos e verdadeiros. Acredito que com isto a gente acaba levando um conforto para aqueles cristãos que estão em casa e dizendo: estou com medo de ficar doente, eu estou com medo de adoecer, eu estou com medo de contrair esta Covid-19. Portanto, a fé não seria contra a razão é iluminada pela fé, e este é um medo normal. É um medo que funciona protegendo. Há uma ameaça e este medo nos protege de perigos que ponham em risco a integridade pessoal e daqueles que amamos. Nesse sentido, podemos dizer: quem ama tem medo. Aí você poderia ainda insistir, contra-argumentar, mas João disse que o amor lança fora o medo. Mas uma das fontes do medo natural, porque o que João está dizendo é o medo do castigo, não é o medo natural. Quem ama tem medo de perder um pai, quem ama tem medo de adoecer. Viver é um bem, viver é bom. Os médicos estão dizendo: estou com medo, tenho medo de ficar doente e de levar a doença para casa. Este medo seria falta de fé? Não. Respondo: este medo natural, onde se protege um bem, a integridade. Este medo que é uma precaução a uma ameaça patente, a uma ameaça visível, inesperada, que nos deixa impotente ante ela. Esse medo não é falta de fé. Com isto, me parece que dá para tranquilizar o coração às milhares de pessoas que se encontram em casa, aos profissionais e a todos que neste momento sentem medo de pegarem um objeto, de sair à rua, se contaminar, e não podem exprimir a sensação de que está com medo quando se é cristão, porque o medo não combina com o cristão. Que medo estamos nos referindo? A que medo estamos tratando? Qual é o medo que é falta de fé? E qual é o medo que é natural, que é da condição humana? Esta é a resposta que começamos a dar à nossa pergunta: sou cristão, tenho medo, perdi a fé? A que tipo de medo poderíamos, de maneira taxativa, dizer que não perdeu a fé? Você não perdeu a fé se está com medo razoável, com medo natural. Se você tem medo de contrair esta enfermidade, levar para um ente querido, isto não é falta de fé, meu amado irmão. Porque além de sofrer esta ameaça da pandemia, ainda se sofre sobre esta acusação de que não se tem fé, porque se está em casa, porque se tem cuidados. A fé não é irresponsável. A fé trabalha junto com a verdade. Não existe fé onde não existe verdade, realidade. Portanto, este primeiro tipo de medo, medo real, medo natural, que funciona protegendo, que funciona contra ameaças e perigos que ponham em risco a integridade pessoal e de quem amamos. Nesse sentido, podemos dizer: quem ama tem medo. Quem ama tem medo de perder. E não é falta de fé, tem medo de perder um filho. E não é falta de fé, tem medo de perder os avós. Eu, por exemplo, minha mãe está na casa dos 80 anos, meu pai, uma tia que mora com eles, mais de 90 anos. Eu não viajei para casa, porque este medo natural não é falta de fé.
me traz uma responsabilidade, me traz uma verdade, e a fé não se choca com a verdade, não, pelo contrário, razão e fé andam juntas, e a razão é iluminada pela fé. A fé está sobre a razão, que ilumina a nossa razão. Portanto, respondendo à nossa inquirição, sou cristão, estou com medo, eu perdi a fé. Se você está com este medo natural, com este medo razoável, com este medo que tem fundamentos, que protege a vida. Imagine, eu volto à introdução, imagine uma pessoa que diz, não tenho medo de nada. Essa pessoa deve ser temida. Essa pessoa que não tem medo de nada é irresponsável no trânsito, é irresponsável com a família, é irresponsável ao volante, é irresponsável em qualquer coisa que esteja fazendo, porque ela diz que não tem medo de nada. Esta pessoa seria cristã ao dizer e assumir, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de entrar numa jaula com um leão. Isto é fé ou irresponsabilidade? Eu não tenho medo e vou sair sem máscara, eu não tenho medo e vou abraçar os meus avós, porque eu tenho fé. A fé não coaduna-se com a irresponsabilidade, a fé não comunga com esta falta de amor, de verdade, que a doença mata, fragiliza. Portanto, queridos irmãos, o primeiro tipo de medo é o medo natural, e eu diria que esse medo, ele cumpre um papel necessário, ele acaba trazendo uma precaução. Esse medo natural do perigo, de levar a vida de alguém a vivenciar uma situação vexatória, eu diria que este medo não é falta de fé, este medo justamente é amor. Quem ama tem medo, porque o medo que João diz, repito, o amor lança fora o medo, mas lá em João o medo é de ser castigado. João não está se referindo ao medo natural, ao medo que gera precaução. Eu não tenho medo e ando a 180 por hora. Você, na verdade, não compreendeu o conceito de medo. Caiu na definição da irresponsabilidade. Está negando a realidade, e a fé não nega a realidade. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, você, além de estar em casa trancado, em quarentena, está sofrendo porque está se perguntando de maneira angustiada, eu não tenho fé, eu deveria sair, eu não posso usar a máscara porque isso é falta de fé. Pare com isso. Deixa disso, meu amado irmão, porque esse medo natural, ele não é falta de fé. Então a gente começa a construir uma resposta com esse primeiro tipo de medo. O normal sente medo. O normal sente medo. É normal sentir medo de situações perigosas. É normal sentir medo daquilo que põe a vida em perigo. É normal. O medo protege. O medo faz o cordeiro fugir do lobo e preservar a vida. Este medo não é falta de fé. Estar em casa agora não é falta de fé. Deixar de visitar um idoso agora não é falta de fé, pelo contrário, é amor. Então, este primeiro tipo de medo é o medo que traz precauções, traz cuidado ante perigos,
é um medo normal e é um medo que me parece que é o que estamos vivenciando. O segundo tipo de medo é o medo mórbido, é o medo irracional, irreal, é o medo doentio. Este segundo tipo de medo, o medo doentio, é quando o sujeito tem medo mesmo quando o objeto do medo dele não está presente. Veja o medo doentio. O sujeito tem medo mesmo que aquilo que ele tem medo não está presente ali no ambiente, mas ele tem medo. Eu vou dar um exemplo. O temor da morte. O sujeito acordar, deitar-se, levantar-se com medo de morrer. Mas não tem nada que no momento esteja ameaçando a sua vida, a sua existência. Mas ele tem medo, acorda com medo, dorme com medo. Este medo é doentio. Esse é o segundo tipo de medo. Esse medo é doentio. Ele é patológico. Porque o sujeito tem medo, mas o objeto do seu medo não está ali presente para justificar o medo. O sujeito está com medo do tsunami que teve lá no Japão. Mas ele está aqui em Juazeiro, mas ele está com medo. O objeto do medo dele não está presente, mas ele está com medo. É um medo irreal. É um medo deslocado. Acaba não trazendo um perigo real, mas mesmo assim ele tem medo. São medos irracionais. Medo do que não vai acontecer. É aí que Tomás de Aquino traz a ideia que devemos abstrair a realidade. Abstrair a realidade. Estamos diante de uma realidade e vamos abstrair. Soltar daquela realidade o que realmente é temerário, o que realmente é temível, mas aquilo que também não é real. Isto seria abstrair da realidade. Diante do que é temível, o melhor que se tem é temer. O carro está desgovernado, o trem está desgovernado, isso é temível. Se deve temer, porque o trem, o avião está desgovernado. Isso traz uma situação que se deve temer. Mas, queridos irmãos, de repente o sujeito está com medo de que seja assassinado por um gato. Ele deveria ter medo de ser morto por um pitbull. Isso sim é um medo real. Eu tenho medo de entrar num ambiente em que um pitbull está solto. Isso é um medo real. Isso não é falta de fé, é um medo real. Mas o outro medo infundado é aquele sujeito que diz: eu tenho medo de ser morto por um gato. Eu tenho medo de ser morto por uma barata. Isso é um medo doentio. É um medo irreal. É um medo de uma perturbação da alma, uma perturbação do organismo, uma desordem interna. Tem medo de espelho quebrado. Ele tem medo de um gato preto na sexta-feira 13. Esses medos são patológicos, são medos doentios, são medos infundados. E acabamos que, de repente, nos sentimos fraquejados. E eu diria que, para este segundo tipo de medo, a resposta é a fé. Eu diria que quem sente esta desordem, que esse segundo tipo de medo apresenta, eu diria que a resposta é sim. Você não tem fé, você perdeu a fé, você sofre um medo irreal, sofre um medo paralisante. Este medo lhe estagnou. Mas na verdade, quando se olha para a realidade, quando se abstrai a realidade, o objeto do medo não se mostra tão temerário assim, mas você está com medo.
mas você teme tudo, você teme todas as circunstâncias no seu entorno. É melhor, então, neste caso, repensar a fé. Repensar o quanto a sua fé precisa ser ressignificada. Queridos irmãos, o medo pode se manifestar, com certeza, o medo pode se manifestar de 3 fontes. Diríamos que o medo, e aqui eu sigo Tomás de Aquino, o medo pode ter 3 fontes. Acredito que as 3 fontes que apresentarei para responder a respeito do medo contempla o nosso contexto atualmente do coronavírus. 3 são as fontes do medo. Claro que o mal está como um tronco maior. Mas são 3 as fontes do medo, e você vai estranhar a primeira. Você vai até me questionar depois sobre a primeira fonte do medo. Mas se você entender que tipo de medo estamos falando, nesse primeiro momento, você vai concordar comigo. A primeira fonte do medo é, sem dúvida, o amor. Quem ama, sente medo. Quem ama, sente medo de perder. Quem ama, sente medo de adoecer. Porque ama a vida, é bom viver. Quem ama, sente medo de contaminar uma pessoa do grupo de risco, de levar para casa, para os avós. Então, o amor é uma das fontes do medo. Mas não do medo doentio, mas do medo normal. A vida é um dom, a vida é um bem, a existência é um bem. E por que eu não teria medo de andar a 180 no carro? E por que eu não usaria o cinto de segurança e de contrapartida diria a quem me perguntasse: eu não uso o cinto porque eu tenho fé? E Deus diria, abre aspas, você tem irresponsabilidade. Eu não uso a máscara porque eu tenho fé. Eu diria, você tem irresponsabilidade. Eu vou à casa dos meus avós, dos meus pais, com 80 anos, porque eu tenho fé. Eu diria, tem irresponsabilidade. Isto é, ser irresponsável. E eu tiro dos seus ombros, querido e amado irmão, eu tiro um peso que você acha que está em casa, tem medo de adoecer, e você acha que não tem fé. Eu não comungo desta definição de fé. Tem muitos cristãos que comungam dessa definição de fé, uma fé blindada, uma fé que não pode sofrer reveses, uma fé que não sofre danos, uma fé que não parece, uma fé que não é real, uma fé que não admite a realidade que o quente queima, uma fé que não admite a realidade, uma fé que não anda junto com a verdade de que a velocidade pode matar, que a enfermidade pode matar. Que fé é esta? Então, a primeira fonte do medo é o amor, mas daquele medo normal, daquele medo saudável, daquele medo que preserva a nossa vida. Se eu não tivesse medo do fogo, me queimaria, e a minha vida seria extinta. E eu cometeria um pecado por não zelar, não ser mordomo daquilo que Deus me outorgou. Então, queridos irmãos, a segunda fonte do medo é a impotência. Nós olhamos para a situação e nos sentimos impotentes diante da situação. Por exemplo, a pandemia. Nós não temos cura, não temos vacina, não temos tratamento e nos sentimos impotentes. O grande recurso é evitar. Então isso causa medo. E por que negar que isto causa medo? Porque você é crente? Porque você é cristão?
Diante de uma situação que nos sentimos impotentes, é natural que se tenha medo. Por isso, hoje, no contexto que se vive a nível mundial, as pessoas estão com medo, nós estamos com medo, porque se coloca diante de nós uma situação de impotência. Uma outra fonte do medo é aquele mal de surpresa, imprevisível. Pode estar em qualquer lugar. Pode estar num objeto que chega quando compramos no supermercado. Pode estar na maçaneta da porta da casa. Pode estar em qualquer lugar. É um medo que surge do imprevisível. Você não tem uma previsibilidade. Quem está, quem não está. Existe aquele doente que é assintomático. Portanto, quando se está diante destas circunstâncias, dessas situações, é natural que se tenha medo. Portanto, o medo pode ser dividido de duas maneiras. Até mais, mas eu tomo nesta noite, já em momentos finais de minha reflexão, dizendo que o medo pode ser de dois tipos. O medo natural é quando se tem medo de perder a vida, de pôr em risco a vida de quem se ama. O medo natural de uma ameaça a qual somos impotentes. Você não é Sansão, não dá para pegar na boca de um leão e matá-lo. Portanto, diante de um leão você tem medo. Isso não é falta de fé. Pelo menos do jeito que eu entendo fé. Você tem medo de morrer porque a vida é um dom de Deus. Agora, você se encontra de repente diante de um medo que lhe paralisou. De um medo que lhe estremece. Um medo que lhe tira o sono. Um medo que, sobretudo, lhe tira e esvai a esperança da sua vida. Este medo é falta de fé. Este medo que lhe extrai a esperança e mina o seu tônus vital, este medo é falta de fé. Este medo é temerário. Este medo deve ser evitado e controlado. Este medo infundado, acorda, deita-se, levanta-se, sai ou nem sai de casa com medo de morrer. Este medo é falta de fé. Este medo lhe paralisou. Este medo tirou a sua esperança e você não consegue dizer para alguém, no contexto de pandemia, uma palavra, um logos de Deus, um verbo de Deus que transmita uma ação de esperança para o outro. Você, paralisado, não consegue. Isto é falta de fé. Este medo não é natural, é uma desordem anímica, é uma desordem da alma, é uma desordem do seu espírito, é uma falta de fé. Está prostrado, não reage, está desesperançado, se encontra com uma angústia invencível. Isto é falta de fé. Esta reflexão não é para tratar o conceito de fé, e sim o de medo. Porém, dá para avaliar a sua fé a partir das duas propostas de medo e responder à pergunta principal nesta noite. Sou cristão, tenho medo, perdi a fé? Responda a você mesmo, que tipo de medo você está sentindo agora? Sentir medo natural, sentir medo de perigo patente, sentir medo que nos leva a uma precaução, sentir medo porque amamos, tudo isso é natural. Senão a vida
não seria possível. Sentir medo preserva a vida. Você está vivo porque sentiu medo desde criança, por isso você correu. Isso não é falta de fé. Mas este medo que lhe paralisou, este medo que estancou o fluxo da sua fé, da sua esperança, este medo inclusive baixa a sua imunidade, tira o seu sono. Você não carrega, não é portador de uma esperança, não é mensageiro de uma palavra para o pós-pandemia. Portanto, querido, este sim, respondendo à nossa questão, este sim é um medo fruto da falta de fé. Portanto, eu quero concluir justamente respondendo a nossa principal inquirição nesta noite. Sou cristão, estou com medo. Perdi a fé. Se você tem um medo paralisante, se você tem um medo que roubou a sua esperança, trouxe uma desordem à sua alma, se você não consegue olhar e enxergar o alvo, se você não confia na palavra do Senhor, vem Pedro, anda sobre as águas. Se você não está mais neste patamar, sim, o seu medo é doentio. O seu medo é uma desordem. O seu medo não é razoável. O seu medo é falta de fé. E você precisa restabelecer-se. Restabelecer a sua fé e ancorá-la em Cristo Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, acredito que de uma forma razoável respondemos a pergunta e aliviamos de alguma forma a tensão nos corações de muitos amados irmãos. Estão em casa, né? Estão com medo. E paralelamente estão também com outro medo, o medo de não ter mais fé. Não, você tem fé sim. A não ser que a sua fé tenha se diluído por conta de uma desordem que não é real, uma desordem que roubou a sua esperança. São tempos difíceis, mas tenha esperança. Renove a sua fé, aumente a sua fé, ouça a palavra, leia a palavra, aproveite para estudar a palavra, para compartilhar a palavra nesses tempos difíceis, para se alimentar da palavra. Portanto, que Deus abençoe aos nossos queridos irmãos, a todos que estão nos acompanhando. Eu agradeço porque vocês quiseram nos ouvir e fico feliz porque tiraram este tempo para ouvir uma palavra e foi do meu coração, com a intenção de ajudar. Tentei buscar um tema que me parece atual. Portanto, a todos vocês, estou vendo aqui pastor Rafael e família, Carla Alecrim, estou vendo aqui Edna Maria,
aos nossos amados irmãos, outros nomes que aparecem, Gleidson e toda a comunidade também Batista Vida Nova. A todos vocês eu quero, no fundo do meu coração, agradecer Ivanice Luna, Onofre Luiz, Pastor Rafael, Ismael Conceição, Magna Dantas, Rudenberg, Reis, então, nosso irmão Berg, a todos vocês, muito obrigado e que Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? Até um próximo tema que futuramente vamos tratar.